Os desfiles das escolas de sambas deste ano trouxeram como temas principais as tradições de matrizes africanas, a história e a homenagem aos negros e negras esquecidos e sempre invisibilizados no Brasil. Das 26 agremiações do Rio de Janeiro e de São Paulo, que compõem o grupo especial, 15 delas trouxeram, por exemplo, para a avenida, homenagem à cultura, à tradição e à história afro-brasileira. Para falar sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com Macota Celinha Gonçalves, que é jornalista e coordenadora nacional do Centro Nacional de Africanidades e Resistência Afro-Brasileira, o CENERAB. Boa noite, Celinha. Macota Celinha, tudo bem com você? Prazer falar contigo. Boa noite, pessoal. Prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com vocês num momento tão importante para o nosso país também, né? Com Verdade, certeza. Prazer é todo nosso, viu, Celinha? Eu queria que você falasse pra gente exatamente aqui para os nossos telespectadores da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, o que foi esse carnaval, o que foi esses desfiles das escolas de sambas, remetendo às nossas ancestralidades do povo negro, da africanidade, e que gerou muita discussão ao longo dos desfiles, tanto no Rio como aqui em São Paulo. Na verdade, como eu mesma escrevi num artigo, eu disse que esse foi o carnaval da diferença, né? É um carnaval pós-pandêmico, fora de época, um carnaval pós quarta-feira de cinzas, né? Então, todo um processo já que fala que ia ser diferente. Mas o mais inusitado é a vitória, para mim, do olhar para a diversidade da tradição de matriz africana, para mais de 54% da população deste país, da nossa cultura. E eu sempre vou dizer, a cultura popular, mais uma vez, nos dá um banho, né, de educação, de civilidade e de reconhecimento. Então, para mim, esse carnaval ele foi um ícone, né? Primeiro porque ele trouxe a desmistificação de um dos ícones da tradição de matriz africana, Exu. Sim. Então, é muito bom poder falar bem daquilo que nós vivenciamos, da nossa alegria de ser de matriz africana, sem precisar falar mal de nenhuma religião, nem mesmo daqueles que nos discriminam. Exato. Com certeza. Isso que você falou agora até me arrepiou, né? Porque é o que eu falo de reforço positivo, né? Na psicologia a gente fala isso, né? Que são as pautas afirmativas. E eu queria falar justamente do Exu da Grande Rio, que deu vitória inédita no grupo especial para a Escola Grande Rio. É muito louco, as pessoas usam essas mitificações, essas mentiras contadas e construídas, que estão muito embasadas, claro, no racismo religioso, fazem da figura de Exu a coisa de ser algo ruim, de ser uma energia ruim. E, no entanto, Exu entrou, abriu o caminho e trouxe a verdade para essa avenida e para a população de uma forma geral. Eu queria saber qual o significado, na sua leitura, dessa vitória, desse reconhecimento da vitória de uma escola de samba que traz o que eu costumo dizer, o orixá ou a entidade mais injustiçada, vamos dizer assim, né, dentro das religiões de matriz africana. Na verdade, mais interessante é que a escola também é de um lugar onde há muitos ataques às tradições de matriz africana, né? A Grande Rio vem de um quilombo, uma das cidades com maior concentração de tradição de matriz africana. Tudo isso é muito significativo. Mas, para mim, o mais inusitado é olhar para aquele ator que, na verdade, interpretou magnificamente Exu e poder ver que ele representa exatamente o olhar do escárnio que Exu tem para com o racista. Porque é o mais discriminado de todas as entidades do panteão africano e é a mais irreverente. E, na verdade, é a mais humana de todas essas entidades do nosso panteão, né? Então, Exu, ele é o mercúrio do povo negro. E talvez justamente por essa humanidade que ele traz no olhar, na vivência, das fragilidades da nossa humanidade, é que faz com que ele seja tão discriminado. Mas, na verdade, Exu
ele é o princípio, né? E eu gosto sempre de dizer que nós temos que ser um eterno problema para a psicologia moderna. Nós temos que ter elevado excesso de autoestima sempre. E, para mim, poder homenagear Exu na avenida é exatamente falar isso. O problema do racista é um problema dele, não é meu. Exato. Não é de nós macumbeiros. Sim. Né? O problema da cristandade, da endemonização de Exu, é um problema do cristão. Até porque na minha tradição, na minha religião, não existe essa personagem. Sim. Eu tenho 32 anos de iniciada na matriz africana, eu nunca vi nenhum pai, nem nenhuma mãe, nem ninguém expulsar o capeta de dentro de terreiro. Até porque nós não acreditamos nessa personagem. Claro. Então, na verdade, o racismo tenta nos impor suas próprias fragilidades. É uma inversão de valores, né? Eles têm muito problema com essa questão dessa dualidade, céu e inferno, Deus e diabo. Nós não temos. E eles tentam nos impor isso até como uma forma de aliviar suas consciências. E, na verdade, no fundo também tem um forte quesito de inveja da gente viver tão bem com a nossa tradição, com a nossa ancestralidade, com a nossa forma de rezar. Eu sempre digo que eu não tenho culpa se eu rezo com alegria e com felicidade. Claro. Se eu rezo cantando, batendo palma, dançando, comendo, bebendo, eu não tenho culpa. A culpa está do lado de lá, né, Celinha? Não pode ser meu. Até porque culpa é uma coisa bem cristã. Claro, enfim. Celinha? Nós não temos esse conceito de culpa. Então, sabe, é quando você joga para o outro a sua própria fragilidade. Frustração. E aí você faz uma releitura a partir do seu racismo. Sim. Por isso eu repito, o racismo é um problema do racista. Muito bom. Celinha, e nós estamos falando de Exu, o tema principal da grande campeã Grande Rio, lá de Duque de Caxias, da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Mas aqui em São Paulo também, a gente teve uma campeã que também trabalhou questão da ancestralidade de matriz africana com a história das águas e Iemanjá, que foi lindo, foi maravilhoso, né? E aí você falando disso, o quanto a ignorância, o quanto a falta de conhecimento meio que, não nem que suja, mas que deixa violenta a questão de você ser feliz na sua forma de trabalhar a sua ancestralidade e da sua crença, efetivamente todo mundo tem crença. Não é certo ou errado, eu acredito, o meu credo não é diferente do seu, mas não é melhor nem pior, entendeu? A gente pode conviver de forma pacífica e fraterna, mas o problema é como você bem falou, tá do outro lado lá, na ignorância, na falta de conhecimento do preconceito, né? Mas enfim, volta aqui para Mancha Verde, São Paulo, campeã com o enredo das águas e Iemanjá, Celinha. E na verdade, eu falo o seguinte, que foi um tapa na cara do racista esse carnaval fora de época. Porque, na verdade, ele trouxe para o contexto de uma sociedade extremamente racista, intolerante, com crescendo exorbitante do nazifascismo, uma coisa que é a felicidade dos negros e das negras. E a nossa preocupação com a terra, com o nosso planeta, com a vida, com a liberdade, com a democracia. Porque a nossa tradição é isso. Eu, por exemplo, dirijo uma entidade que o lema é Pauê Paoriçá, matou a folha, matou o orixá. Eu não rezo sem água, eu não rezo sem folha. Oxóssi, Iemanjá, Oxum, são partes intrínsecas da natureza e do planeta. Então, eu venho dessa tradição e nós trazemos para a sociedade a possibilidade dessa reflexão. Tal é a generosidade desse povo de descendência africana. Porque, na verdade, é isso. A gente quer virar para a sociedade e falar assim, vocês também são responsáveis. Na minha tradição, eu cuido. Eu não existo se não existir água. Se o planeta sucumbir, sucumbiu a todos. E vou além. Eu digo que o único animal racional é o que não deu certo na natureza. Porque os irracionais convivem muito bem com o seu habitat. O racional é que não dá conta. Sabe, é uma inversão de valores.
Né? O único animal racional é o que destrói, é o que mata, é o que vilipendia, é aquele que mata, inclusive, em nome da fé. Portanto, a racionalidade há de ser questionada. O que é ser irracional? O que é ser racional? Muito bom. Macota, hoje na abertura do programa, a gente lembrou a morte da mãe Gilda de Ogum, para falar um pouco da intolerância religiosa, que foi lógico, lembramos da figura por ter sido emblemático, foi um marco, mas os casos de intolerância religiosa continuam reiteradamente acontecendo. E eu sinto, não sei se está aparecendo mais, se é um resultado do autoritarismo e da intolerância que a gente tem vivido. Essa semana, por exemplo, aconteceu um episódio numa escola de uma menina que foi agredida depois de se dizer umbandista em sala de aula. E a gente sempre fica sabendo desse tipo de coisa. Minha pergunta é a seguinte: já sabemos as raízes, estávamos falando das raízes desse problema, né, dessa questão, que é o racismo e tudo mais. Como resolver? Como tentar minorar ou diminuir, além da resistência, o que mais você acredita que pode ser feito para que um dia, quem sabe, a gente não tenha mais que fazer esse tipo de pergunta? Mobilização e retomada da democracia. Sensacional. É a primeira questão. Eu acredito muito na educação como forma de transformação. Eu, inclusive, tenho uma grande preocupação que uma coisa é quando eu brigo com um professor racista, com um adulto racista. Outra coisa é quando a criança é educada dentro de casa para ser racista e intolerante religiosa. Esse é o grande problema que nós estamos vivendo. O que você trouxe aí, nós vivenciamos em Belo Horizonte, em Santa Luzia, aqui pertinho, há menos de um mês. Um coleguinha bateu na cara do outro porque o outro era do capeta. Alguém ensinou para essa criança a fazer isso. Essa é a grande questão. Uma coisa é eu brigar com você, eu brigar com um adulto, eu disputar o espaço e o debate político com um racista formado que é racista porque é racista. Outra coisa é eu disputar esse espaço da democracia, do direito à pluralidade e à diversidade com quem ainda está em formação. Essa é a grande questão. Então, e vou mais, eu acredito que o grande desafio de 2022 para nós é um só. É qual é o Estado que eu quero, qual é o conceito de laicidade que nós devemos estar construindo. Eu sempre falo que eu quero um Estado que não reze, mas que me permita rezar e permita àquele que não reza também o seu direito a não rezar. Claro. Esse é o princípio básico para mim de laicidade. Agora, para mim, um Estado que você tem, que o próprio ministro da Educação consegue, ao mexer na sua bolsa, dar um tiro no aeroporto, o que é que você espera? Esse é uma pátria educadora? É uma pátria que quer transformar? Ou é uma pátria cujo o maior representante hoje, que eu não gosto de dizer o nome, faz arminha com a mão em nome de Deus? É como se as pessoas nesse país hoje tivessem uma autorização para falar que não gostam de Macota Serinha por causa do brinco que ela usa, do óculos que usa. É a perda da nossa humanidade que está colocada. O fascismo faz isso. O nazifascismo faz isso. E eu vou além. Eu vou dizer para vocês que a Alemanha nazista só foi o que foi porque a sociedade alemã permitiu a Hitler ser o que era. Exato. Ele sozinho não seria um terço do que ele foi, se não fosse o aval da sociedade alemã doente naquele momento. E nós temos que curar o nosso país. É inacreditável. Nós temos que vacinar o nosso país com vacina da democracia, do direito à liberdade, do direito à vida. É verdade. Sabe, eu não quero que meu Estado reze, eu quero ter direito a rezar. O meu Deus não é melhor que o seu. A minha fé não é melhor que a sua, é apenas diferente. É verdade. Eu, por exemplo, eu vou no terreiro, eu sou solteira, vou lá no terreiro, peço ao Pai de Santo um banho, um cheiro para ficar mais charmosa, arranjar um belo de um amor, sair, me sentir bem. A menina católica cozinha o Santo Antônio no feijão, vai na missa de Santo Antônio, sobe no pau de Santo Antônio. Inverte o santo de ponta cabeça. Isso.
A evangélica vai no culto das solteiras. Ora diante da Bíblia pedindo a Deus um varão justo e trabalhador. Exato. Todas nós estamos buscando a mesma coisa, um amor. A forma de buscar é que é diferente. E que bom que é diferente. Que coisa bonita. É verdade. Que coisa bonita. E com isso, é isso. Todos buscamos amor. Temos, né? A gente está precisando, inclusive, de amor. Muito amor. E quero, com isso, agradecer demais a jornalista Macota Celinha Gonçalves, coordenadora nacional do Centro Nacional de Africanidade e Resistência Afro-Brasileira, Senarab, com essa brilhante participação aqui no Revista Brasil TVT. Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. Eu queria só terminar com uma frase. Claro. Pode falar. O mundo tem muros em excesso. Vamos construir pontes. Pontes, E nas pontes cabem todas as formas de andar. Vamos ligar, fazer ligação. De rezar. Não quebrar. Coisa boa. Um abraço. Muito obrigada. Abraço, Celinha. Eu que agradeço.